Então vamos para a palavra então, que está em Gênesis 1, 27, que diz assim: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhe: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Vamos, o que Deus vai nos falar através dessa palavra, né? Quando nós olhamos para Gênesis, né, para esta palavra, e vimos aí esta passagem, Deus criando a família e fazendo dela o útero gerador da personalidade, da satisfação e da soberania do homem. Amém? Glória a Deus. Foi assim que Deus nos criou, né? Ele fez da família o útero gerador de personalidade, da satisfação e da soberania do homem. É a família que vai trazer sobre nós esse caráter. Amém? Não há outra instituição na Terra com a capacidade de levar o ser humano a ser pleno como a família, né? Não há outra instituição que tenha essa capacidade de nos dar plenitude, igual a família nos dá. Bem, você consegue compreender? A família no conceito divino, como nos mostra o versículo 27, homem e mulher os criou e os abençoou. E a base da formação emocional, cultural e ética de um indivíduo e, consequentemente, de sua história de vida. Amém? Então, são as nossas famílias, né? Eu lembro que eu estava dando um testemunho lá na igreja, da minha vida, nesta terça-feira, e realmente eu falava isso, né? Falando da minha família, e eu falei, uma hora lá, em determinado momento, eu tentei explicar que eu estava falando ali algumas coisas da minha família, mas eu estava contando a minha história, né? E por contar a minha história, eu teria que me referir aos que vieram antes de mim, né? Aos meus antecessores, que me antecederam, né? Então é o que diz essa palavra, né? Faz parte da ética do indivíduo, são consequentemente da sua história de vida. Amém? Glória a Deus. Uma família, ela é uma célula através de qual Deus constrói o indivíduo e a sociedade. Amém? Em nome de Jesus. A Bíblia diz que o indivíduo de genealogia, meu Deus do céu, perdão, gente, deixa eu voltar aqui atrás. A Bíblia, que é um livro de genealogia, em Mateus 1, nos mostra como Deus usou família para construir a história da humanidade. Né? Sempre Deus usou, porque foi a primeira instituição que Deus criou para o ser humano, foi a família. Né? Quando Deus criou Adão, criou Adão, Deus disse que não é bom que o homem esteja sozinho. Farei para ele uma ajudadora idônea. Amém? Glória a Deus. E assim ele usou a família de Adão para gerar a humanidade. A de Noé para salvar a humanidade da destruição do dilúvio. A família de Abraão, Deus usou para gerar o seu povo, Israel. E a família de Jacó para gerar as 12 tribos de Israel. Amém? E a de Moisés para libertar Israel do Egito. Né? Então, assim, nós estamos vendo assim uma condição. Deus sempre trabalhou, né, usando famílias completas. Deus não trabalhou usando algo parcial, mas sim completo. Nesse caso aqui, Deus trouxe a família sempre trabalhou sempre com as famílias, né? Usando a família em tudo quanto necessitava, né? Como nós estamos vendo aqui. Deus usou também a família de Josué para introduzir em Israel, né, que era a terra prometida. Ele usou
para introduzir a terra prometida, né, aquele pessoal que ele trazia do Egito sobre Israel, né, ou seja, traduzir Israel na terra prometida, né. Quando Josué disse, né, a gente disse, mas foi só Josué que levou o povo. Realmente, a Bíblia só cita Josué, conduzindo o povo depois de Moisés, né. Mas ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Amém, glória a Deus, essa é a sua casa. A família de José e Maria para dar a nós um Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. E ao longo de toda a história de Israel, foi uma nação, ao longo de toda a história, Israel foi uma nação atacada e perseguida. E só sobreviveu a tudo isso, incluindo o Holocausto, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, por conta de dois aspectos. A primeira é a sua relação com Deus. E o segundo aspecto de Israel é sua cultura preservada e transmitida de geração em geração através das famílias. Que cultura é essa de Israel? A cultura de fazer tudo segundo a vontade de Deus, né? De sempre estar consultando a Deus, de sempre estar buscando a Deus, de sempre estar em Deus, né? Buscando direção e nunca se deixando se guiar sozinho, mas sempre debaixo da direção de Deus. Amém, glória a Deus. E a família não só gera uma cultura, mas tem o poder de conservá-la e transmiti-la de geração em geração, né? Se eu não me engano, esse é até um do versículo que eu pus no convite da célula, né? Que as pessoas fossem, né? Quando eu fiz o convite da célula, eu ia pegar um para me mostrar aqui agora, mas não deu, né? Eu terminei esquecendo, tive que fazer um monte de coisa aqui, né? Que era o versículo que dizia para inculcar essa palavra nos ouvidos dos teus filhos, de manhã, à tarde, quando estiverem andando no caminho, quando estiverem buscando em todo o tempo, inculcar esta palavra na cabeça do seu filho, né? Ensinar os teus filhos de geração em geração, né? Então essa é a cultura de Israel, é passar de geração em geração seus ensinamentos, no caso aqui, os ensinamentos de Deus. Amém? E esta mesma família é odiada pelo maligno, inimigo de nossas almas, inimigo de Deus, aquele que luta para nos destruir, né? Mas não consegue em nome de Jesus, porque maior é o Espírito Santo de Deus que está sobre nós, que qualquer espírito das trevas. Amém, glória a Deus. Então essa família odiada pelo diabo, né? E ele tenta atacar cada vez, como nós vimos o ataque contra Jó, ataque contra Jesus, ataque contra várias pessoas que a gente conheceu dentro da igreja, fora da igreja, né? E esses ataques eles não partiram de agora, esses ataques eles começaram lá em Adão e Eva, né? Pois a estratégia do maligno é sempre a mesma: destruir a família para roubar o poder. Amém? Mas ele não conseguirá. Amém. Em nome de Jesus, porque esse poder foi entregue para mim, foi entregue para você em nome de Jesus, e o inimigo não se apoderará dele, porque somos firmados na rocha que não afunda. Amém? Você crê em nome de Jesus? Glória a Deus. O poder que está em Gênesis 1:28, que diz, ele deixa bem claro, quando Deus falou à família, e Deus os abençoou, né? E lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, seríamos para nós sujeitarmos a terra. Amém? Dominarmos sobre tudo que há sobre a terra. Deus nos deu esse mandamento, a dominarmos sobre tudo, né? E nós vemos que o homem domina sobre todos os animais, sobre um par de coisa, né? Porém, o homem ele tem um defeito. Ele se deixa dominar muito fácil. Esse é um grande problema. O homem se deixa dominar pela cobiça. O homem se deixa dominar por folha de mato, por bebida, por tantos vícios. O homem se deixa se dominar, né? E o triste em tudo isso é vermos, né, governantes que também são homens querendo dominar sobre aquilo que Deus não mandou, querendo dominar sobre outra nação. Como nós vemos aí a guerra da Ucrânia,
um governo querendo dominar sobre outro país, sobre outra nação, né? Nós não encontramos na terra, na Bíblia, domínio sobre os outros homens, mandando dominar sobre ninguém. Amém? Mas infelizmente o coração do homem corrupto e enganoso sempre está buscando esse egoísmo, buscando uma busca por um poder que a ele não foi dado. O poder foi dado para sujeitar a terra, para dominar sobre todos os animais, sobre os peixes do mar. Mas isso, o ser humano sem entendimento, o ser humano sem Deus, ele busca um poder que não pertence a ele, busca um domínio que não lhe foi entregue, né? E a gente vê tanta destruição, tanta coisas acontecendo por esse homem deixar ser dominado pela ambição e pela cobiça, infelizmente, né? E estas 4 diretrizes que foram dadas representam hoje mais do que competência dadas a famílias. Elas representam as funções e funções dadas a igrejas para que as famílias da terra sejam restauradas, conforme a promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está em Gênesis 12, 3. Amém, glória a Deus. Então, diante dos maus e difíceis que enfrentamos, diante dos dias maus e difíceis que enfrentamos, não devemos ficar alarmados, e sim atentos e posicionados. Amém, glória a Deus, porque é certo que esses dias vêm, os dias maus vão vir com certeza, né? Então assim, já sabemos que eles vêm. Muitas vezes os males são grandes, o fardo pesa em nossas costas, né? Mas não devemos ficarmos assustados, não devemos, queremos apenas ficarmos atentos, posicionados. E qual que é a melhor posição? Com fé em Deus, deixarmos o nosso coração em Deus, crer que Deus é sobre nós, crermos que Deus é sobre todos. Amém. E que há de vir, há de poder se manifestar, e toda vitória Ele nos entregará, toda vitória que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Né? A igreja precisa ocupar o seu papel e o seu espaço no plano de Deus para que a terra, para estar sobre a terra. A igreja precisa. Amém? E a ordem primaz continua viva. Aquela ordem que foi feita lá no início, né? Ela continua viva. Amém? Glória a Deus. As 4 unções ou funções disponíveis para que a igreja cumpra o seu papel, elas também continuam vivas. Sede fecundo. Vamos lá, quais são essas 4? Sede fecundo. Fecundidade é o poder de gerar vida, de ganhar, né? No caso da igreja, é o poder de gerar vida espiritual. Amém. De salvar pessoas, de levar cura. Amém. De salvar vidas que estão perdendo, né? De ganhar almas perdidas. Porém, a igreja deixa-se contaminar por 3 componentes nocivos do mundo, né? Que não pertence a ela, que também não lhe foi entregue. E muitas igrejas, né? Infelizmente, nos dias de hoje, quando eu falo a igreja, eu falo as pessoas, estão deixando se contaminar pelo mundo pós-moderno. Por isso a igreja tem estado estéril. E esses componentes nocivos são: a tradição impede a igreja de se relacionar com o mundo, né? A igreja se acha, né? Não estou falando aqui em geral, mas muitas vezes, em determinadas ocasiões, a igreja se acha melhor e não se relaciona com o mundo, né? Religiosa, é omissa, tem falta de propósito, vive seguindo todos os dias é como que ter uma cartilha para seguir, e todos os dias tem que seguir aquilo, não pode sair daquilo. Não, a igreja tem que mudar. Viver com Jesus é viver em novidade de vida. Amém. É a cada dia um passe diferente, a cada dia, em nome de Jesus. Amém? E a corrupção de muitos homens de Deus, amém? Se corrompem com bens materiais,
se corrompem vendendo a igreja, trocando por votos, né, com políticos, trocando, comprometendo a igreja com a missão, com algo que não pertence, que não deveria estar acontecendo dentro da igreja. Amém? Então, infelizmente, muitas por essas coisas aí, as funções da igreja são paralisadas. Entendeu? Quando a Bíblia diz multiplicai-vos como igreja, né? Multiplicai-vos, diz a Bíblia, né? E como igreja estamos crescendo, muitos até, né? Mas a ordem é nos multiplicarmos. Uma multidão santa virá quando pararmos de atrair membros e começarmos, quando a igreja começarmos a pregar, a formar, a gerar líderes disciplinados, o modelo de Jesus. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que quando a multidão está com você, até o rei da cidade treme. Quando somos uma multidão, quando formamos um exército, até o rei da cidade ele treme. E o que vai mudar a nação brasileira, no caso, nós estamos aqui, não é só a reforma política, nem a econômica, nem a tributária. Essas coisas, sim, vão fazer parte. Precisamos dessas coisas para mudar a nação. Mas quem vai fazer acontecer isso? Muitas vezes não depende nem de uma troca de governo, mas de um grande número de pessoas convertidas ao Senhor, com a autoridade por Ele delegada, para influenciar estas áreas a qual nós falamos, né? Influenciando a área governamental, a área ministerial, né? Em nome de Jesus, e a igreja tem o poder para isso. Aí nós veremos a mudança que nós precisamos sobre esta nação. A Bíblia diz que quando a multidão está com você, o rei treme, o rei da cidade treme. E outros aspectos nesta multiplicação de vidas, né, nesse levante de vidas sendo geradas, sendo salvas, está em unidade dentro da igreja, buscando essa força e essa unidade, né? A igreja já é uma multidão, mas uma multidão dividida, fragmentada pelo princípio do reino próprio. Grandes e pequenas dominações lutando pelo interesse próprio e não os do reino. Amém? Então, são assim, é um conjunto de características de um caminho que a igreja está trilhando que não é o caminho dela. E por isso nós estamos vendo assim a fé a cada dia esfriando mais, as pessoas a cada dia se corrompendo, o mundo a cada dia crescendo mais, né? Quando a Bíblia diz encher a terra, vai além de sermos um povo numerosos. Isto fala de ocuparmos espaços e conquistarmos todos os territórios estratégicos, a mídia e educação e economia, arte e governo. A igreja tem que estar no meio, a igreja tem que crescer, a igreja tem que buscar ser autoridade, mas uma autoridade que não se corrompa. Amém? Glória a Deus. Quando Israel estava no Egito, eles eram uma grande multidão e o faraó tinha medo deles, nós vimos na Bíblia. O faraó teve tanto medo que chegou uma hora que ele mandou que os meninos homens que nascessem era para darem fim, não era para deixarem vivos, porque tinha medo daquele povo que crescia demais. Só que tem um problema, era ele quem mandava. Ele mandava no Egito. Ele mandava naquele povo, ele tinha o poder sobre aquele povo, né? E assim, se a igreja hoje não se unir, for uma igreja fragmentada, é assim que nós vamos ser. O pecado pode até não ter o domínio sobre nós, amém? Mas é ele que vai mandar. Porque se nós não olharmos para Deus, não buscarmos a palavra de Deus com seriedade, nós não temos autoridade para repreender o pecado. Amém? E a igreja precisa arrepender-se durante tanto tempo, né? A igreja tem que se arrepender de tanto tempo ter dito que a
televisão era do diabo e que a política e religião não podem andar juntas. A igreja tem que reconquistar esse território. Ai, meu Deus, que ela mesma entregou aos inimigos, se fazendo ausente dentro desse lugar, se fazendo ausente da política, se fazendo ausente nos lugares de autoridades, em reuniões de autoridades, dizendo não preciso nós se meter nisso, isso não pertence a nós, não vamos ver, vamos buscar outra coisa. E esse foi um erro da igreja, porque aquilo que a igreja achava que era, digamos, um departamento corrupto, que ela não podia entrar, que ela não podia se informar sobre aquele departamento para orar contra aquilo dali, aquele departamento cresceu e hoje ficou mais difícil. Eles têm poder. O poder deles não é maior do que Cristo. Cristo tem como nos derrubar. Mas ele dizia, a seara é grande, porém os ceifeiros são poucos. Amém? Então, quando diz sujeitai-vos à igreja, né? Sujeitai-vos para sujeitarmos a terra, né? A igreja precisa ter seus olhos voltados para a promessa e para o objetivo final estabelecido por Deus. E ela, por Deus, a ela em sua palavra, Deus estabeleceu o objetivo para a igreja sobre a terra, né? Na palavra dele, esses objetivos estão. E junto com esse objetivo vem uma promessa que é: farei o teu ventre extraordinariamente fecundo. Amém. E reis sairão de ti, presidentes, governadores, senadores, vereadores, prefeitos, deputados, professores e mais um monte de profissional sairão de ti. Pelo poder do nome de Jesus. Você crê? Amém. Glória a Deus. Então, o objetivo final, eis que eu te porei por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não embaixo. Se atentamente ouvires a minha voz e guardares os meus mandamentos. Amém, glória a Deus. Então você percebe que há uma série de promessas e uma promessa muito grande de termos salvação, né? Mas depende, tem uma condição, né? Ele diz assim: se atentamente ouvires a minha voz e guardares os meus mandamentos. Amém, glória a Deus, igreja. Então, meus irmãos, é buscarmos ao Senhor, ouvirmos a sua voz, não nos negarmos ao chamado de Deus. Temos que termos fé, temos que buscarmos a Deus com seriedade em nossos corações, amém? Não rejeitando, não renunciando os princípios em nome do Senhor Jesus, ó Pai, e permanecendo na presença dele. Esse é o objetivo final, amém? Que hoje, nesta célula, possamos voltar para o centro da vontade de Deus, como familiares e como igreja. Essa célula, ela precisa permanecer como uma família. A igreja tem que permanecer como uma família. Amém, glória a Deus. Então, meus queridos, eu não sei qual a dificuldade que você está passando, qual a sua história, né? Mas Deus sabe. Mas eu sei que se nós perseverarmos em andarmos na vontade de Deus, como família, como a família que Ele criou, como a família a qual Ele amou em nome de Jesus, amém? A nossa vitória é certa, para a honra e glória de Jesus. Amém? Glória a Deus.